Paz seja convosco, crianças. Sejam bem-vindas aqui no canal Crescendo para Cristo. Hoje a professora Adriana vai estudar com vocês mais uma lição infanto-juvenil, a lição de número 23, cujo tema é José vendido pelos irmãos. Vocês lembram quem foi José? Ah, muito bem! Na lição passada, a prof. Adriana estudou com vocês, né, sobre os 12 filhos de Jacó. E José é um desses filhos, foi o 11º filho de Jacó, e também o primeiro filho de Raquel. Mas antes da gente estudar a liçãozinha, nós vamos agora fazer uma oração ao Papai do Céu. Fechem seus olhinhos e fiquem em espírito de reverência. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado a Deus por mais esse dia de vida. Abençoe as crianças e os jovenzinhos que estão estudando, que estão assistindo esse canal. Abençoe, Senhor, seus lares, suas famílias, e para que eles possam aprender um pouquinho mais, Senhor, e possam se encher de sabedoria divina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, agora, pegue seu caderno de lição. Quem tem impresso, pega lá a impressão. Quem tem o caderno, né? Ou se você tem ela digitalizada aí no seu computador. Então, nesse momento, a gente vai estudar esta lição. Só que hoje a professora vai fazer um pouquinho diferente. Em vez da professora ler toda a lição, a professora vai contar uma historinha para vocês, tá? Após a gente falar um pouquinho ali sobre o verso inicial e o objetivo do estudo. Vou ler para vocês em Gênesis 45, peguem a Bíblia de vocês, 45, 7, que é o nosso verso inicial. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, que está falando, né, que Deus enviou essa pessoa. Quem será que é essa pessoa, né? José. Então, nós estamos estudando um pouquinho sobre a vida de José. Qual que é o objetivo do estudo de hoje? Aprender que Deus está no controle de nossas vidas, mesmo que pareça que é o fim, que tudo está dando errado. Ele sempre tem o melhor para aqueles que lhe obedecem e mantém fiéis à sua palavra. Amém? Então, agora, nós vamos para a historinha. Então, a historinha de hoje tem o título, né? José vendido pelos irmãos. Isso mesmo, vendido. Então, vamos aprender um pouquinho como que foi essa história. Nós aprendemos na lição passada, né, que Jacó tinha 12 filhos. E os 12 filhos, tínhamos José, que era o 11º e o primeiro filho de Raquel. Como José era um dos menorzinhos, ele era a alegria da casa. Brincava, corria, né? E seu pai estava sempre cuidando de José e de Benjamim. E como José era muito obediente, cada vez mais Jacó se afeiçoava a José e José se afeiçoava a Jacó, o que causava uma certa inveja de seus irmãos, que não gostavam dessa relação. Conforme José ia crescendo, cada vez mais obediente a seu pai, fazia o que seu pai pedia, não era desobediente, né? Ele ganhou um presente, uma túnica colorida. Naquele tempo era muito difícil as pessoas terem uma túnica, principalmente colorida, porque os fios, né, eram bastante fios, para colorir esses fios também era difíceis. Hoje a gente vê bastante roupas coloridas, mas naquela época as cores tinham uma cor só. Então era um presente muito valioso que seu pai deu a José, o que causou ainda mais inveja a seus irmãos, porque eles não receberam essa túnica colorida, causando uma certa intriga entre eles. Conforme José foi crescendo ainda mais e seus irmãos cada vez mais com raiva de José, com inveja, José teve um sonho. Ele sonhou que ele estava num campo colhendo e seu feixe se levantava, enquanto os feixes dos seus irmãos se dobravam perante esses feixes. E os irmãos ficaram irados, pensando, né? Por acaso vamos nos dobrar a seu feixe, né? A José? Deixaram eles ainda com mais ciúmes de José. E não parou ainda, ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam perante ele. Imagina, né? Se ele já estava com raiva de José, agora muito mais. E o pai Jacó não entendia esses sonhos, não conseguia a revelação desses sonhos, mas guardava isso no íntimo do seu coração, porque ele sabia que isso vinha de Deus, mas ele não sabia qual era a revelação desses sonhos. Certo dia, os irmãos de José foram apacentar as ovelhas muito longe de casa. E estavam demorando, tanto que o pai Jacó ficou preocupado. Estão vendo como o pai Jacó também gostava dos irmãos de José? E aí ele falou assim para José. José tinha apenas 17 anos.
vai até o campo e procura por seus irmãos, né? Para saber se estavam precisando de água, se as ovelhas não estavam doentes. E mesmo assim o pai mandou José, mesmo preocupado, porque era longe, não era perto da casa de José. E José teve que andar bastante para encontrar seus irmãos. E ele foi com a túnica que seu pai havia feito a ele. Mas chegando lá no campo, o que José foi surpreendido? Jogaram José numa cisterna. Cisterna é um local que as pessoas cavavam para colocar água para os bichinhos tomar. Essa cisterna estava vazia. E intentaram matar a José. Eles estavam com tanto ódio, com tanta inveja de José, que eles não queriam mais saber de José na família. Eles falaram assim, vamos matar José e vamos mentir para o nosso pai que uma grande fera, um leão, um urso, o devorou. Mas Rubem, lembra de Rubens, que foi Rubem foi o primeiro filho de Jacó? Ele falou, não, irmãos, não podemos fazer isso, porque isso vai atrair maldição sobre nossas vidas. Ele não queria que matassem a José. Aí os irmãos, contudo, tiveram uma grande ideia. Passava por ali uma caravana de midianitas. E eles resolveram vender José por 20 moedas. Deram o dinheiro para os irmãos de José, ó, José que está preso, né? E venderam José para essa caravana. Essa caravana comprava e vendia escravos. José vai ter um paradeiro numa cidade bem desconhecida e muito longe de onde ele estava. José foi parar no Egito. Foi vendido para a casa de Potifar. Mas com o passar dos tempos, José foi crescendo, tanto em formosura, tamanho, como em sabedoria. Ele se tornou o governador do Egito. E mais para frente nós vamos ver que ele, com a sua sabedoria, cuidou, né, do celeiro, das ervas, das plantas e deu alimento para toda aquela nação, tanto do Egito quanto para seus próprios irmãos. Depois a gente vai ver na próxima lição a tradução daqueles sonhos que José teve, né, dos feixes, do sol, da lua e das estrelas. Muito bem. Então esse é um pouco da história de José. Mas quem quiser se aprofundar, pode ler lá em Gênesis, né, 45, que vai falar um pouquinho sobre os sonhos de José, sobre a vida dele, certo? Agora a prof vai ler com vocês um pouquinho da lição. Então, aqui na lição de vocês, né, está relatando essa história que a prof Ada acabou de contar para vocês, de uma forma diferente. E fala também que essa história nos ensina que mesmo quando as coisas parecem difíceis, e quando somos tratados de forma injusta, Deus nunca nos abandona. Como José, podemos confiar que em todo tempo Deus tem um plano para nossas vidas. E Ele transforma até as situações mais complicadas para o nosso bem. A história de José não terminou aí. E Deus tinha grandes coisas preparadas para ele. Então, quando tudo parecia perdido, né, que José foi jogado no poço, foi vendido, mentiram para o papai Jacó que ele havia morrido, levaram a túnica dele toda cheia de sangue lá para o pai Jacó ver. E depois vão ser descobertos, né? Vai ser revelado que José não tinha morrido, que José se tornou governador do Egito. Ele reencontra a sua família, uma história muito emocionante que vocês podem estar lendo. E mais para frente também a gente vai estar vendo, né? Sobre a interpretação dos sonhos com a professora Raíssa. Depois a gente vai ver José, como ele se torna o governador do Egito. Então, agora a gente vai ao questionário dessa lição de hoje. Pegue lá seu materialzinho, seu lápis, seu estojo e a lição. A primeira questão. Por que José teve sonhos e seus irmãos não tiveram? O que vocês pensam? Será que José era uma pessoa que tinha muitos sonhos, vivia vendo historinhas, e daí começou a ter sonhos por nada? Era um sonhador? Ou será que esses sonhos queriam dizer alguma coisa? Será que José foi escolhido para ter esses sonhos? O que vocês pensam sobre isso? Tempinho para vocês pensar. Já chegaram numa conclusão? Então, José teve sonhos e seus irmãos não, né? Por quê? Porque José era um menino obediente, tanto a seu pai Jacó como ao papai do céu. E ele foi escolhido por Deus para suprir a necessidade da nação daquele tempo. Então, ele teve esses sonhos. Então, por isso que José foi escolhido e não seus irmãos, porque ele era obediente à palavra de
Deus. Agora vamos à questão número 2. Qual foi o primeiro sonho de José? Tempo para vocês pensarem e procurarem lá em Gênesis 37. 7. Então, aqui em Gênesis 37, 7, diz assim: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, aqui foi o primeiro sonho de José, quando ele sonha que o molho dele fica em pé e os demais molhos, né, se ajoelham, se dobram perante esse molho. Agora, a questão número 3. Por que Jacó gostava tanto de José? O que vocês pensam sobre isso? Tempinho para vocês pensar. Muito bem. Se você respondeu porque era filho da velhice de Jacó com sua amada esposa Raquel, você está corretíssimo. Lá em Gênesis 37, 3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, aqui a Bíblia está já falando, colocando o nome de Jacó como Israel, né? Que vocês sabem que Israel e Jacó são as mesmas pessoas. Chegamos à questão 4. O que os irmãos de José fizeram com ele e por quê? Nessa a gente vai ler lá em Gênesis 37, 18 e 19, e vou ler junto com vocês. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Então, a pergunta fala: o que fizeram e por que fizeram? Então, dá para ver aqui claramente a inveja, né? Porque José estava tendo sonhos mandados por Deus, enviados por Deus. E também Gênesis 37, 28 diz: Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, fala aqui que primeiro eles tentaram matá-lo e depois eles venderam José ao Egito. Então, terminamos a liçãozinha de hoje. Nas próximas lições, vocês vão aprender, né, a continuidade sobre a história de José, sobre a revelação dos sonhos que ele teve e também, né, como que ele se tornou o governador do Egito. Agora acabamos a nossa lição. Tem um lindo desenho aqui para vocês colorir. Depois vocês peguem seus lápis de cor e deixem esse desenho bem lindo. Obrigada pela presença de vocês e até o próximo sábado.